Sara é a coautora. Coautora. Desculpa, então. Ok. Está dando para ver a minha tela? Está começando agora, viu aparecer. Pronto? Ótimo, já começou. Se você quiser iniciar. Sim, vou começar agora. Ok. Boa tarde, gente. Eu me chamo Ivna Bezerra. Eu sou aluna de Ciências Biológicas na modalidade de licenciatura. E o título do meu trabalho é A Estrutura e o Funcionamento do Projeto de Extensão Grupo de Estudos em Tecnodocência. A minha orientadora foi a Luciana de Lima, do Instituto Universidade Virtual, e as coautoras foram a Ana Maria Cláudia e a Sara Machado. Elas não estão presentes, mas a Luciana está presente na fala, sim. Ok. Pronto. O objetivo desse trabalho é descrever como ocorreu o desenvolvimento das atividades do projeto de extensão Grupo de Estudos em Tecnodocência, ou também que a gente costumava chamar de Projeto GET. Os objetivos desse projeto de extensão, desse grupo de estudo, era tanto realizar discussões, como o desenvolvimento de materiais também. As discussões tiveram como temas as bases teóricas da tecnodocência, o estudo de caso como uma metodologia de pesquisa e o estado da arte da tecnodocência. O desenvolvimento das animações foram materiais que foram produzidos pelos participantes utilizando o software Scratch. E outra atividade também que foi desenvolvida foi a criação do projeto de pesquisa utilizando esse mesmo software, só que no contexto da docência. É importante a gente falar que foi no contexto de docência, porque dos 10 participantes que estavam envolvidos nesse grupo de estudo, eles se dividiam tanto em professores da educação básica, como alunos da graduação de licenciatura, de diversos cursos. Tinha alunos de ciências biológicas, vários cursos. Esse grupo de estudo ele foi ofertado na modalidade à distância, e os encontros ocorriam por meio do Google Classroom. Quanto às atividades do projeto, inicialmente ocorreram discussões semanais no mural do Google Classroom. Como é que ocorriam essas discussões? Os professores responsáveis pelo grupo de estudo colocavam perguntas no mural e os participantes podiam utilizar a área dos comentários tanto para responder a essas perguntas, como para trazer novas dúvidas e, assim, gerar discussão. Todas essas discussões foram baseadas em leituras de texto, pesquisas em vídeos, sites e podcast, ou qualquer material que estivesse disponível nos espaços virtuais da Tecnodocência ou outro espaço acadêmico. Depois dessas discussões, os participantes eram convidados a realizar outra atividade, que poderia ser ou preencher um formulário, ou produzir a própria animação, e essa animação se caracterizava pelo surgimento do material autoral digital educacional, que a gente chamava de MADE, ou, dependendo da atividade, eles poderiam ser convidados a preparar um projeto de pesquisa individual. E aqui eu trouxe 2 exemplos de materiais que foram produzidos pelos alunos. Eu trouxe justamente 2 projetos de pesquisa individual. O primeiro projeto de pesquisa que eu trouxe teve a seguinte pergunta: de que forma o estudo do software Scratch impacta o modo em que licenciandos pensam suas práticas pedagógicas a partir do uso das TDICs? As TDICs são as tecnologias digitais de informação e comunicação. E teve como objetivo geral descrever de que forma o estudo do software Scratch impacta o modo em que licenciandos pensam em suas práticas pedagógicas a partir do uso dessas TDICs. Já o segundo exemplo que eu trouxe aqui foi de um aluno de ciências biológicas, e ele trouxe a seguinte pergunta: como diferenciar a riqueza e a diversidade de espécies por meio do software Scratch? E o objetivo geral foi facilitar a aprendizagem acerca da diferenciação entre os termos da riqueza e diversidade por alunos de graduação em ciências biológicas utilizando o software Scratch. Como eu também sou aluna de ciências biológicas, eu escolhi esse projeto aqui porque é mais fácil para mim entender ele, já que nos semestres iniciais da biologia, especialmente nas disciplinas de ecologia, é muito importante que os alunos consigam entender a diferença entre riqueza e diversidade de espécies. Quando a gente
Para facilitar o nosso processo de aprendizagem desses termos, os professores levam a gente para campo. Lá a gente faz um quadrante numa área de vegetação e analisa as espécies que estão dentro desse quadrante. E à medida que a gente vai analisando essas espécies, a gente vai entendendo melhor o que significa a riqueza e a diversidade das espécies. Então, a ideia desse aluno é replicar esse quadrante virtualmente. Ele vai pegar esse quadrante lá do campo e trazer para o software Scratch, só recriando tudo que ele anotou lá no campo. Nessa tabela aqui, eu trouxe a quantidade de mensagens que foi trocada em cada atividade proposta. Na atividade número 1, em que ocorreu uma discussão sobre a tecnodocência, houve uma troca de 92 mensagens entre alunos e professores e todos os participantes do grupo. Já na atividade 2, em que também foi uma discussão sobre o estudo de caso, houve uma troca de 88 mensagens. Na atividade 3, foi proposto o desenvolvimento de uma animação utilizando o software Scratch. Nesse caso aqui, os participantes iriam produzir um material. E houve uma redução na quantidade de mensagens, 68 mensagens. Em média, isso deu 83 mensagens por atividade. Para finalizar, é importante a gente perceber que as discussões teóricas suscitaram grande interação. Como eu disse aqui, houve uma grande troca de mensagens. Já nas atividades práticas, suscitaram menor discussão e mais desenvolvimento de produtos. E essa redução, ela já é esperada. Essa redução na participação, na discussão, já é esperada. Porque nas atividades práticas, é priorizado o material que o aluno vai produzir. A discussão já fica um pouco mais em segundo plano. Então, aqui, eles estão mais focados, os participantes estão mais focados em produzir um material para apresentar futuramente. Quanto ao futuro do projeto, pretende-se dar continuidade ao projeto, ampliando o escopo de participantes e fazendo os ajustes necessários diante das diferentes propostas apresentadas por cada grupo dos participantes. Essas foram as referências utilizadas no projeto. E aqui está o nosso contato, o contato do Laboratório de Tecnodocência. A gente tem tanto um site, tecnodocência.virtual.ufc.br, como o e-mail do laboratório, que é tecnodocência.lab@gmail.com. Alguma dúvida? Aí gastou pouco tempo não gastou muito tempo, né? Mas quem tiver alguma pergunta agora para fazer para ela sobre o projeto, por favor, pode se apresentar. Parabéns, Ivna, pelo trabalho. Obrigada. Pela apresentação. Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas eu quero fazer uma pergunta como leiga. Pode falar. Eu continuo apresentando a tela? A professora também aqui, se ela quiser participar também. Não precisa, não. Era só assim. Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo apresentar. Tem alguma pergunta? Isso, é mais só parabenizando, né? A professora, sua coordenadora, está aí? Sim, a Luciana. Isso, sim, professora Fátima, estou presente. Oi, prazer, Luciana. Muito prazer. Muito interessante o trabalho. Inclusive, na nossa unidade, a gente tem uma professora que estuda muito essa área das tecnologias, a gente tem muito interesse também, quando fala nessas TEDx, né, que você colocou aí, a gente sempre escuta ela falar sobre isso, e assim, o que eu acho mais importante é que, por exemplo, eu como professora, que já estou perto de me aposentar, eu tinha muito medo da tecnologia, né, dessa questão de ter apoio, né, essa forma de trabalhar e tudo, assim, como é importante, como faz parte da vida do dia a dia, né? Então, a gente faz muito, a professora desenvolve um trabalho interessante, nós temos bolsistas lá que trabalham com as crianças, em atendimento com as crianças, né? Desse software, desses jogos digitais, na produção de textos, né? Eu acho muito, muito interessante. A pergunta que eu teria é assim, no caso, é utilizado tanto pelo aluno da graduação,
com relação ao seu conhecimento do seu curso, conhecimentos próprios, e também pode ser utilizados na prática pedagógica desses professores que fizeram o curso, não é isso? Isso com mesmo. certeza. Ok. Desculpa. Pode responder. Exatamente, professora. O projeto ele busca fazer essa integração entre a tecnologia e a docência, para que a gente possa pensar o uso da tecnologia de uma forma diferenciada do que simplesmente utilizar os slides para apresentação no projetor, fazendo uso de notebook, computador, PC, né? Então, a proposta é fazer com que os professores que participam do projeto e os alunos de licenciatura, que também é bem interessante, porque eles estão num processo de formação inicial, né? Que eles aprendam a utilizar esse computador e esse software, que nesse caso, para esse projeto, nós trabalhamos com o software Scratch, que é um software específico para desenvolvimento de animações, né, digitais, e que os alunos, as pessoas que utilizam, podem aprender a programar, né, um computador. Então, elas têm a noção de como desenvolver essas ideias fazendo uso das tecnologias digitais. Então, colocar os seus alunos para desenvolver materiais autorais digitais e educacionais, que é uma coisa que para nós também é muito importante. Então, a gente entende que se eles desenvolverem, eles podem aplicar isso na sala de aula para fazer com que os seus alunos desenvolvam também. Isso. Aí já no grau bem mais avançado, né? Porque eu vejo da minha prática, né? Assim, quanto foi difícil de me apropriar desses conhecimentos tecnológicos, né? E como a ajuda de uma professora que entende sobre o assunto, como isso ajuda, que não é só a utilizar o computador, né, da forma como você falou, mas se utilizar numa prática, né, para ajudar na prática e tudo. Muito bom o trabalho, parabéns. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tem mais uma coisa. Pois não. Quando a gente entra no laboratório de tecnodocência, a gente começa a estudar isso, me lembro muito da Luciana sempre falando isso, que a tecnodocência, ela está relacionada não só com o professor criando o material, mas o professor orientando para que o aluno tenha capacidade de usar o conhecimento dele e criar aquele material. Então, é importante que o professor tenha esse conhecimento, não só para produzir o material, mas para orientar o aluno e permitir que o aluno caminhe sozinho e produza seu próprio material. Muito bacana isso. Parabéns. Parabéns, professora Luciana. Parabéns aos alunos aí que participam desse projeto. Muito obrigada. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Ivna ainda? O pessoal não gosta de fazer pergunta nesse grupo. Tudo bem. Então, a gente pode passar para o próximo.